Será que para empreender você precisa ter o dom, talento? Precisa ter nascido com o molho do empreendedorismo? Muita gente acredita que quem empreende, escolhe estar à frente do seu próprio negócio, lançar o seu projeto no mundo, é alguém que está predestinado a fazer isso acontecer. Alguém que já tem habilidades e características específicas e que quem não tem essas habilidades de maneira natural não serve para empreender e só resta mesmo o universo do CLT para a pessoa se colocar no mercado de trabalho. A questão é que isso não é uma verdade. Empreendedorismo, assim como qualquer outra coisa que você se dispõe a fazer em sua vida, ficar muito bom num esporte, aprender a tocar um instrumento novo, desenvolver uma nova habilidade artística, ou até mesmo se tornar um especialista em um determinado assunto, o empreendedorismo segue a mesma lógica. Você precisa estudar, você precisa se desenvolver para fazer ele dar certo. Então, não, empreendedorismo não é dom, não existe um molho do empreendedorismo, obviamente existem habilidades que vão fazer com que você se dê melhor, vão fazer com que você tenha mais facilidade de fazer o seu projeto acontecer, mas a verdade é que qualquer pessoa é capaz de desenvolver as habilidades necessárias para fazer o empreendimento dela dar certo. Só basta querer. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, inclusive para mim, que eu tinha facilidade para empreender, que não conseguiam me enxergar fazendo outra coisa, porque eu tenho uma boa habilidade de comunicação, eu sou uma pessoa desenrolada, converso com todo mundo, sem entrar e sair de qualquer lugar e tudo mais. E assim, não vou mentir para vocês que alguém que tem um potencial, que tem uma facilidade melhor de comunicação, é naturalmente uma pessoa que vai conseguir vender a sua ideia, o seu serviço, o seu produto para o mundo, né? A gente sabe que tem pessoas que já não têm uma habilidade de comunicação tão desenvolvida, tá? E por que desenvolvida? Todo mundo é capaz de ser um bom comunicador. Vamos começar por este ponto. Tem gente que já nasceu naturalmente falante, né, mais cara de pau. Tem gente que tem um pouco mais de timidez, mas isso não significa que essa pessoa não pode desenvolver essa habilidade de comunicação. Então vamos começar desmistificando esse mito por aí. Muitas vezes a pessoa até tem uma boa capacidade de comunicação, mas falta nela uma capacidade de análise, de planejamento, que são essenciais a qualquer tipo de negócio. Inclusive, tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo de perfil comportamental, falo dessa questão de habilidade de comunicação, de análise, planejamento, tá? O como isso é importante para o mundo dos negócios, como é importante o empreendedor conhecer isso, para ele identificar forças e fraquezas. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você vá lá e assista. E por que eu tô falando isso? Porque não é só porque uma pessoa tem uma super capacidade de comunicação que ela vai se dar bem na hora que ela decide empreender. Ela precisa desenvolver várias outras habilidades, vários outros comportamentos. E é sobre isso que a gente vai falar. E para isso, eu vou pontuar 3 aspectos que eu considero os mais importantes para alguém que quer fazer o próprio negócio dar certo. Independente de se essa pessoa tem alguma habilidade prévia ou não, alguém que empreende com sucesso tem que estar com o seu radarzinho ligado o tempo todo em busca de oportunidades. Isso significa que o empreendedor que dá certo é alguém que está sempre com o radar ligado, pensando em que tipo de negócio novo, que tipo de solução ele pode oferecer para o mundo, como ele pode fazer o trabalho dele de uma maneira diferente, né? Apresentar para o mercado de fato um diferencial para ele se destacar, para ele fazer com que seu negócio fique conhecido, para que ele convença as pessoas de que vale a pena investir no negócio dele e não da concorrência. Né? Então, buscar oportunidades, estar atento ao mercado. Toda vez que você está diante de uma interação, está num evento, ou vai em algum lugar, ou conhece o produto ou o serviço de um concorrente, é realmente estar com o seu olhar apurado, né? O seu olhar afiado para olhar sempre as coisas através do que se apresenta para você ali no momento, entendendo como que você pode implementar, como que você pode transformar, como que você pode inovar, modificar isso no seu próprio negócio e oferecer uma solução melhor para o mundo, né? Porque se você traz o mesmo produto e um serviço do seu concorrente, mas de uma maneira diferente, de uma maneira que traz uma vantagem melhor para o cliente, de uma maneira que o cliente tem uma percepção maior de valor, independente do tipo de serviço que você presta ou do produto que você vende, obviamente você está buscando a oportunidade de morder uma parcela maior do mercado. Então, esse é um comportamento, é uma habilidade que você treina a partir do momento que você coloca na sua cabeça, que você dá o start, você inicia o seu negócio, automaticamente você tem que ligar o seu radarzinho e entender que tudo para você é oportunidade de negócio, tudo para você é oportunidade de parceria, tudo para você é oportunidade de inovação. E perceba que isso não tem absolutamente nada relacionado à capacidade de comunicação. Alguém que não é tão cara de pau, não gosta muito de falar, de se apresentar publicamente,
pode ser um excelente observador para conseguir colher informações, avaliar as coisas e implementar isso dentro do seu negócio para oferecer soluções melhores para o mercado. É alguém que está sempre buscando oportunidade de fazer mais, de fazer melhor, de inovar. Então esse é um comportamento completamente capaz de ser aprendido desde que ele seja exercitado e não tem absolutamente nada a ver com ter nascido com talento, com molho, ter facilidade. É treino, assim como qualquer outra coisa que você queira aprender. Você precisa treinar o seu olhar para se tornar um empreendedor que busca oportunidades onde quer que você vá. Segunda coisa que o empreendedor precisa ser capaz de fazer é de correr riscos calculados. Pois é, quem empreende corre risco o tempo todo. Se existe uma coisa que o empreendedor não tem na vida, é estabilidade. As coisas estão de uma forma hoje, o mercado se apresenta de uma maneira hoje, e amanhã algo acontece no mundo, algo acontece na economia, existe uma reviravolta e tudo muda. E é por isso que toda tomada de decisão do empreendedor, ao encaminhar o seu próprio negócio, precisa antecipar riscos. Então, se há um investimento no novo maquinário, se há investimento num serviço diferente, se há um investimento em marketing, tudo, todo risco, se é uma contratação que você vai fazer por meio do regime CLT ou se é uma contratação que você vai fazer através de contrato PJ, tudo o que você vai fazer, o investimento mínimo que você for fazer no seu negócio, você precisa calcular o risco. Ok, quais são as minhas opções? Se der certo, o que de muito bom pode acontecer? Se der errado, o que de muito ruim vai acontecer? Eu vou só perder o meu tempo? Eu vou só perder dinheiro do meu caixa? Ou isso vai afetar a reputação da minha empresa? Que tipo de atraso isso vai me dar ao longo de um ano de faturamento? Toda decisão estratégica que o empreendedor vai tomar no negócio dele, é importante que ele tenha a calma para correr riscos calculados, se antecipar. Porque aí, se der muito bom conforme ele está planejando, ótimo, maravilha, ele só colhe os frutos disso. Mas se der errado, ele sabe exatamente o que fazer, ele não vai se desesperar e o ideal é que não seja um errado que desabe totalmente o negócio dele. Seja um errado para o qual ele tenha um plano de contingência. E você só tem um plano de contingência, você só conta que algo pode dar errado quando você escolhe correr um risco calculado. Então não é sair atropelando tudo, agindo de maneira deliberada, tomando decisões sem prever, sem antecipar riscos. E veja, mais uma vez, isso é uma habilidade, é uma capacidade que o empreendedor ao longo do negócio dele vai aprendendo. Se ele não quer ficar no desespero, correr o risco de tomar uma decisão que vai desabar tudo que ele construiu até o momento, ele vai sentar, vai pensar e vai calcular qual é o risco que ele vai correr. A verdade é que o empreendedor corre o risco o tempo todo, não tem jeito. Você só precisa escolher e calcular o risco que você vai correr. E essa é uma habilidade que você também aprende. E digo mais, ao longo da sua jornada, ao longo dos anos em que você fica à frente do seu próprio negócio, você fica cada vez melhor. A sua capacidade de correr riscos calculados fica cada vez mais apurada. É a sua jornada que vai fazer você desenvolver essa habilidade e você fica cada vez melhor nisso. E uma terceira coisa que eu julgo que é muito importante que o empreendedor desenvolva, tá? Ninguém nasce com isso, né? Veja, gente, ninguém nasce com essa capacidade tão apurada de buscar oportunidade, de correr risco calculado. Depende do empreendedor estudar, né? Quando ele começa um negócio, ele vai fazer uma interconexão, ele vai sentar, estudar um pouco, ver que outros setores ou que outro tipo de negócio, como o concorrente dele faz, para que ele consiga buscar oportunidades no lugar certo. É estudo, ninguém nasce sabendo disso. Da mesma forma, quando ele escolhe correr risco calculado, também vai demandar estudo, vai demandar dele sentar a bunda na cadeira, calcular ali para ver o que esse risco representa para ele, se é perda financeira, se é perda de tempo, se é perda reputacional. E ele não nasce sabendo disso, não tem como. Ele vai precisar sentar, olhar para o negócio dele, colocar ali, empregar realmente hora de pensamento crítico e estratégico para ele tomar essa decisão. Veja, mais uma vez, ninguém nasce com essa habilidade. É necessário treino, é necessário empenho, é necessário conhecimento, certo? E uma terceira coisa que ninguém nasce sabendo fazer é o senso de exigência de qualidade que o empreendedor precisa ter. O que seria esse senso de exigência de qualidade? É pensar sempre como que ele pode fazer o serviço ou o produto dele da melhor maneira possível, de uma maneira melhor para o cliente e mais barato, no intuito de conseguir aumentar sempre a margem de lucro dele. A gente não está falando só de prestar um serviço ou de vender um produto barato que tem uma qualidade ruim. Não, o empreendedor ele precisa ser estratégico, ele precisa dar um jeito de fidelizar o cliente, ele precisa dar um jeito de alimentar uma boa reputação do negócio dele no mercado, certo? Isso depende, obviamente, da qualidade daquilo que ele oferece, daquela solução que ele oferece. Mas ele tem que olhar para o negócio dele, ser capaz de sempre fazer esse exercício, de olhar para o negócio dele e ver como que ele pode fazer isso
de maneira menos custosa, né? Porque menos custo para ele, aumenta a margem de lucro e, evidentemente, ele tem preços mais competitivos no mercado, frente à concorrência que oferece o mesmo produto ou o mesmo serviço. Então, veja, são comportamentos, mais uma vez, que ninguém nasce sabendo fazer isso. O empreendedor precisa desenvolver e ele desenvolve ao longo da jornada. Quanto antes ele entende que ele precisa adotar alguns comportamentos, desenvolver habilidades que não são naturais de praticamente quase ninguém e que não é uma habilidade só, e veja, não é dom, não é talento. O empreendedor precisa de fato se empenhar para fazer isso acontecer, para desenvolver a habilidade de buscar oportunidade o tempo todo para o negócio dele, para desenvolver a habilidade de ter um olhar apurado, para correr um risco que é calculado, que não vai acabar com o negócio dele da noite para o dia, e para ter sempre um senso de exigência de qualidade, para que ele consiga entregar um produto melhor para o mercado, mais competitivo e, de preferência, simultaneamente aumentando a margem de lucro dele para fazer o negócio dele cada vez mais próspero, ele cada vez mais realizado com o empreendimento, com o projeto que ele lançou no mundo. E, para a gente resumir isso, existe uma reflexão que é muito interessante. Quando alguém decide empreender, a pessoa tem duas certezas que são, de certa forma, reconfortantes nesta jornada. Que praticamente não existe nada de tão ruim que possa acontecer com esse empreendedor no negócio dele que ele não seja capaz de se reerguer. Então, dificilmente vai acontecer algo tão ruim que acabe completamente com o negócio, ele não consiga começar um novo negócio, ele não consiga mudar uma estratégia. Pouquíssimo provável que alguém que já deu um passo uma vez no empreendedorismo não consiga fazer isso de novo se precisar. Tanto que a gente sabe que grandes empresas, empresas conhecidas mundialmente, tiveram ao longo da sua história um momento de fracasso, um momento que não deu certo. Então essa é uma verdade do empreendedorismo. Mas, ao mesmo tempo, nada de tão bom, mas tão bom acontece a ponto de quem está à frente do negócio, do empresário, poder acomodar, poder parar de buscar oportunidades, poder parar de analisar de maneira criteriosa os riscos que está correndo, poder parar de se preocupar, de ter esse senso de exigência, de qualidade, para poder aumentar a margem de lucro e tornar o negócio dele cada vez mais competitivo no mercado. Então essa é uma verdade um pouco dura do empreendedorismo, porque de fato dá essa sensação de que a gente não pode parar nunca, e é real. E veja, mais uma vez, não é sobre nascer sabendo fazer isso, é sobre estar disposto a aprender, a se desenvolver, desenvolver habilidades, desenvolver um comportamento empreendedor inteligente e fazer o seu negócio dar certo. Então, empreendedorismo não é dom, é treino, como qualquer outra coisa que você se dispõe a aprender a fazer na sua vida. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever, já dá um like aqui para que ele chegue para mais empreendedores ou pessoas que estão pensando em empreender. E eu vou te convidar já a se inscrever aqui no canal, porque aqui nós falamos muito sobre autoconhecimento e gestão e jurídico aplicados ao universo do empreendedorismo. Temos vídeo toda quarta-feira, vai ser um prazer ter você por aqui e nas minhas demais redes sociais, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Espero todos vocês por lá. Um super beijo e até o próximo vídeo.